Olá, graça e paz. Hoje eu quero encerrar aqui a série que eu tenho feito a respeito dos espinhos da vida. E já tem outros 3 vídeos a respeito desse assunto. Eu sugiro que você, se tiver um tempo, possa assisti-los para que você possa entender do que realmente estamos falando e todo o contexto do que estamos falando. Nós temos falado sobre uma frase, né, e tentando entender essa frase e ver os seus efeitos e como reagi-los diante daquilo que a Bíblia nos ensina. E a frase é: o meu passado gerou em mim espinhos, mas meus amigos, ao me abraçarem, não os perceberam. E logo no primeiro vídeo eu disse que, na verdade, nós precisamos, conforme a gente vai crescendo espiritualmente, amadurecendo na nossa vida espiritual, nós nos ferirmos menos, que haja menos espinhos que sejam necessários ser curados em nossas vidas, porque eles devem parar de ser brotados e de ser gerados em nossas vidas através de uma atitude de maturidade que devemos ter. E hoje é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre alguém que alcançou esse nível de maturidade. Nós vamos falar sobre Estevão, e nós vemos um relato lá no livro de Atos, no capítulo 7, sobre a morte de Estevão. Estevão foi chamado diante das autoridades e eles disseram a ele que ele deveria parar de pregar o evangelho, questionando a ele sobre a mensagem que ele estava pregando, e ele não recuou diante da verdade que ele tinha conhecido, que era a verdade do evangelho. Ele pregou o evangelho àquelas pessoas, e na verdade a Bíblia diz que essas pessoas se enfureceram contra ele, o tiraram da cidade e o apedrejaram até que ele morresse. E nós temos que entender aqui algo muito importante. Conforme eu disse, conforme vamos amadurecendo, não significa que vamos deixar de ser atacados, ofendidos, lesados, seja emocionalmente ou fisicamente, financeiramente, seja qual área da vida seja. Não significa que vamos deixar de ser feridos, mas nós vamos ou ser atacados, mas nós vamos nos ferir menos, a ponto de que esses espinhos não brotem em nossas vidas, a ponto de que a chegarmos nesse nível que os espinhos não brotem em nossas vidas, nossas relações vão se tornar relações melhores, a cada dia mais parecidas com aquilo que o Senhor Jesus espera de nós. E Estevão é um grande exemplo disso, né? Nós vemos aí no versículo 60 do capítulo 7, quando Estevão estava ali para dar seu último suspiro, ele disse o seguinte: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Senhor, perdoa, né? A semelhança daquilo que nós temos ensinado há muito tempo, que eu ensino há muito tempo, que nós temos que ter como exemplo o nosso Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus disse exatamente isso também lá em Lucas capítulo 23, quando estava também para dar o seu último suspiro, viu os seus algozes ali, as pessoas que estavam o matando. Ele pediu também ao Pai que perdoasse aquelas pessoas porque eles não sabiam o que faziam. Olha que exemplo, literalmente, né, que Estevão nos deu de seguir a Jesus, de fazer aquilo que Jesus fez. Estevão estava fazendo bem que ele entendeu, preste bem atenção, Estevão ouviu o Evangelho, entendeu que aquilo era verdade, certamente percebeu na sua vida os benefícios do Evangelho, e ele desejava que outras pessoas também conhecessem o Evangelho. Ele estava fazendo bem para as pessoas dali da sua nação. E essas pessoas se revoltaram contra ele. Ele estava tentando compartilhar algo que foi bom para ele e que ele gostaria que também pudesse surtir efeito na vida das pessoas a quem estavam ao redor dele. No entanto, essas pessoas foram as pessoas que o mataram. E observe que Estevão, quando ele tem essa atitude de seguir o exemplo de Jesus e pedir a Deus que perdoasse as pessoas, porque elas não sabiam o que faziam, nós precisamos entender duas coisas aqui. Realmente eles não sabiam o que faziam, porque a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra as potestades. Então, ou seja, Estevão entendeu que aquilo era uma ação espiritual, que havia uma força por trás de tudo aquilo, que não era responsabilidade daqueles homens, né? Quando a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, é exatamente isso, porque as coisas que acontecem, a hostilidade do mundo, como eu já disse em outros vídeos, a hostilidade deste mundo, ela tem uma origem que é espiritual e não carnal, não são as pessoas. E quando nós não entendemos isso, muitas vezes nós nos voltamos contra as pessoas, não contra as forças que estão atingindo essas pessoas ou influenciando essas pessoas. Mas tanto Jesus quanto Estevão entendeu que não eram aquelas pessoas que estavam fazendo, elas não tinham sequer consciência da gravidade daquilo que eles estavam fazendo. E Estevão, por causa disso, veja bem, alguém passando pelo que ele estava passando, sendo ali violentado até que ele perdesse a sua vida,
Ele ainda pediu a Deus que perdoasse aquelas pessoas. Ou seja, na frase diz que os meus amigos não percebiam os espinhos na minha vida. Na verdade, nesse caso, tanto no caso de Jesus quanto no caso de Estevão, sequer os algozes deles, ou aquelas pessoas que estavam ali violentando eles, perceberam os espinhos. No caso de Estevão e de Jesus, porque não existiam espinhos. No caso de Estevão, a Bíblia deixa bem claro, desde quando ele foi escolhido para ser diácono, a Bíblia diz que um dos critérios para ser escolhido deveria ser que esses homens fossem cheios do Espírito Santo. E a narrativa do livro de Atos, capítulo 7, reforça essa ideia. Estevão estava cheio do Espírito Santo. E porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele não permitiu que até mesmo a violência daquela forma que ele recebeu não criasse espinhos na vida dele. Não criou espinho a ponto dos seus torturadores não perceberem violência alguma como reação diante daquilo que ele estava recebendo. Ele não se moveu com ira, com revolta, com amargura contra aquelas pessoas que estavam fazendo um mal tão grande contra ele. Pelo contrário, ele agiu com amor, graça, perdão e misericórdia. O exemplo de Estevão, seguindo o exemplo de Jesus, porque nós vemos também Paulo dizendo: sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Estevão nos dá exemplo que nós temos que seguir a Estevão como ele seguiu a Jesus, perdoando até mesmo aqueles que deram fim à sua vida. De forma violenta, de forma ali ignorância, de uma certa ignorância, porque não entendia o que estava fazendo sem entender sequer o que estava fazendo, a relevância do que estava fazendo, por estarem cegos. A Bíblia diz que o inimigo cegou o entendimento das pessoas. Muitas vezes o que acontece é isso, pessoas e circunstâncias que acontecem conosco são resultados de uma ignorância das pessoas que estão envolvidas, porque não têm conhecimento da verdade, não têm conhecimento daquilo que realmente estão fazendo. Mas eu louvo a Deus porque talvez se eu tivesse aqui só o exemplo de Jesus para falar, aí muitas pessoas poderiam dizer: ah, mas ele era Jesus, ele era Deus, por isso que ele fez isso. Não, Estevão era um homem como eu e você. Ele era um ser humano, cheio de limitações, cheio de falhas, porém a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, e por isso ele conseguiu perdoar aqueles que fizeram o que fizeram com ele. Assim também sejamos nós, porque como disse lá no começo do primeiro vídeo, eu disse, nós temos que pedir a Deus que Ele tire os espinhos que existem em nós, que nós já temos consciência. Temos que pedir a ajuda do Espírito Santo para que Ele nos revele alguns espinhos que talvez nem nós mesmos tenhamos consciência, como o salmista diz: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. E a partir do momento em que temos essa consciência daquilo que o Espírito Santo nos revela a respeito de nós, porque como eu disse muitas vezes, os espinhos que existem em nós não vamos estar percebendo. Quem vai perceber são as pessoas que estão ao nosso redor, observando nossa conduta, as nossas reações e ações. E também o fato de que o ideal seria que espinhos não brotassem em nossas vidas. Estevão e Jesus são grandes exemplos dessa virtude que nós temos que também buscar no Senhor, para que possamos desfrutar da verdade do Evangelho, que é o produzir em nós boas relações. Relações que sejam guiadas por sentimentos ou virtudes que vêm de Deus, e não pela amargura, pelos ressentimentos, pela tristeza, pela falta de perdão, que é o que vemos muitas vezes no nosso tempo. Mas que as nossas relações sejam pautadas e guiadas pelo amor, graça, misericórdia e perdão. Tudo isso vem de Deus, tudo isso vem do Espírito Santo, como eu disse para vocês, tanto no caso de José, que o vídeo anterior foi sobre José, que o próprio faraó disse: em onde a gente vai encontrar um homem que tem o Espírito de Deus? E também no caso de Estevão, que a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja sobre nós, nos guiando, nos fortalecendo, nos curando e nos dando a oportunidade de não sermos feridos com as coisas que acontecem em nossas vidas, assim como Estevão não foi ferido. Ele foi ferido fisicamente, mas a sua alma se manteve pura, o seu coração, o seu espírito se manteve puro, a ponto de pedir a Deus que perdoasse os seus torturadores. Que assim seja conosco, em nome de Jesus, porque o nosso exemplo é Estevão, mas também é Jesus. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade de termos contato com a Tua Palavra, aprendemos com ela, de permitir que ela guie nossas vidas. E hoje aprendemos um pouco mais sobre a necessidade de nos mantermos puros e santos diante do Senhor, mesmo que diante de muitas lutas e adversidades, até mesmo de situações que sejam violentas e agressivas contra as nossas vidas. Mas assim como Esaú, assim como José, assim como Jesus e o próprio Estevão, a quem aprendemos hoje, lemos aqui no livro de Atos,
que nós possamos nos purificar a cada dia com a ajuda do Teu Espírito Santo e assim possamos viver uma vida, Pai, com relações saudáveis enquanto estivermos aqui nesse mundo hostil, onde vivemos e lidamos com muitas coisas que são hostis a nós, a nossa fé, a nossa espiritualidade, mas que o Senhor nos dê saúde espiritual para lidarmos com essas coisas e assim possamos glorificar o nome do Senhor através do nosso testemunho, assim como foi o caso de Estevão, que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, assim como homens e mulheres em toda a história, não somente no tempo bíblico, mas em toda a história da humanidade, quando estavam cheios do Espírito Santo, puderam dar bom testemunho do seu nome, vivendo uma vida de santidade e de pureza em nome de Jesus. Deus abençoe e que essas mensagens possam produzir nas nossas vidas saúde espiritual e boas relações saudáveis, porque nossas relações são guiadas pelo Espírito Santo e pela pureza que Ele produz em nossas vidas, pelo lavar regenerador do Espírito Santo que nos leva a sermos aquilo que o Senhor espera que sejamos sempre. Nós somos feitos e criados à imagem e semelhança do Senhor. Amém? Deus abençoe.